Salvem, queridos plantoides, começando esse EP. Como é errata, uma correçãozinha aí, eu comentei neste episódio sobre ecótipos e linhagens. Falei aí sobre o Anthurium King of Spades, cuja origem era incerta. Em partes, realmente não se sabe aí a dele, a mistura possível de espécies aí que gerou essa breed, essa linhagem. A gente já pode avistar aqui em poucos dias, 2, 3 dias depois, olha como a nova folha tá maravilhosa, gente. É uma tonalidade muito incrível e as nervuras aí formam todo um charme muito interessante nessa breed Indonésia. Contudo, a errata diz respeito ao quê? A pessoa que cultivou o Anthurium, inicialmente chamado de HU de Raj Uli, o indonésio que enfim encontrou apenas uma plântula e resolveu realizar o cultivar. Desse carinha aqui tem uma história já conhecida aí no mercado mundial da coleção de Anthurium, de Aráceas. Então esta é errata. Eu tinha comentado que não existia registro de seu criador, mas sim, inicialmente Anthurium HU, para depois um colecionador chamar de King of Spades, e aí emplacar neste nome aí, comercialmente falando. Quem me deu esse alerta, quem me avisou, foram 2 colecionadores, um seguidor aí de Portugal, muito obrigado, e o amigo também já citado neste contexto das breeds, o Bruno Amaral. Ambos quase que ao mesmo tempo me mandaram a informação para eu fazer esta correção aqui no episódio, tá certo? E antes de eu apresentar para vocês novas variedades das aráceas aqui recebidas por 3 fontes diferentes, 3 horticultores de coração, colecionadores, vou mostrar a vocês como está a evolução de cultivo daqueles 3 Anthurium luxurians extraídos do toco, que vocês podem conferir neste episódio aqui. E vou trazer aqui para vocês também as 3 mudas extraídas da Begonia Marmaduke e a gente vê aqui também a evolução disso aí. Começando pelo Anthurium luxurians, esta muda maiorzinha extraída do toco está sendo a última a soltar lâmina foliar e é o carinha que eu condicionei no microclima 1, terrário aquário. Raízes muito aparentes já, circundando aqui o vaso, tá até vazando um pouquinho aqui já. Mas essa lâmina foliar foi a última a despertar aqui, a começar a se desenvolver. Terrário aquário, média de 90% de umidade, luz artificial full spectrum. A muda média ficou na estufa úmida, é a que vai para sorteio na live de fevereiro de 2023. Estamos atrasados aí para a live, mas o sorteio vai rolar agora até dia 15, primeira quinzena de março, e foi a primeira a soltar a lâmina foliar mais nova. Está a caminho da fase final de formação. E a mais novinha, a menorzinha, melhor dizendo, ficou no rack, sob efeito de luz artificial Grow Light, Full Spectrum, efeito dos umidificadores, temperatura um pouco mais baixa, indoor, média de 20 e 23 graus. E foi a segunda, na verdade, que está liberando lâmina foliar. Como ela é menor e tal, dá a impressão que a folha é miúda, mas na verdade a muda, o clone, o espécime aqui é menorzinho, tá? Então pela ordem. Primeiro a liberar lâmina foliar, estufa úmida, a partir do que? Da aplicação dos aspersores. Segundo, mudinha menor que ficou no rack, sob efeito de umidificadores, luz full spectrum e temperatura um pouco mais amena que geral. E a terceira muda maior, a última a estar liberando lâmina foliar, dentro do terrário aquário, luz full spectrum, 90% de umidade média constante. Tá certo? 3 clones, dizendo também que a diferença de tempo de liberação de lâmina foliar de uma para outra foi aí de uma semana, talvez nem isso. Das mudas da Begonia Marmaduke, a apical com rizominha já estruturado, já enraizou, já está crescendo, lâmina nova, tudo isso aqui é novo. Deu uma leve resetada, né? Teve que focar energia aqui na formação de novas raízes,
mas a planta já está enraizada e é ela que vai para todos os membros da live aí, do sorteio, melhor dizendo. E as outras duas, ó, feitas a partir de pecíolo, estão vivas, eram 3, se vocês forem lembrar. Uma padeceu, mas essas duas aqui estão estruturadas há meses, há bastante tempo. Já deve estar com raízes, pelo menos. Elas estão hidratadinhas e tal, pecíolos estão bem rígidos, né? E aí agora é aguardar e sair alguma coisa daqui, né? Normalmente quando a gente faz mudas a partir de pecíolo, costuma brotar mais de um clonezinho aqui. É mais um tempo aí pra gente aguardar. Contudo, a estadia na estufa úmida, já direto em substrato, tem sido eficiente aí. Agora sim, estou com 8 recebidos aí, de 3 fontes diferentes. Galpão Paisagismo, o amigo colecionador Caio, Metal Jungle Slayer e, por fim, mas não menos importante, muito curioso inclusive, que eu vou trazer hoje para vocês, são os Anthurium do Rei Anthurium, avistado pela primeira vez em 1901 e descrito em 1905 como uma espécie inicialmente brasileira. Philodendron ernesti, barato, fora a lâmina foliar, com essas características aqui, essas nervuras e tal. O barato aqui é o pecíolo, olha só. Além de ser plano também, algo semelhante ao aplanatum, ele tem ondulações nessas laterais. Algo semelhante a uma espécie exótica aí chamado Philodendron alate undulatum. Bem interessante esse bichinho, recebido da Galpão Paisagismo. O André coloca aqui até a data que ele produziu essa muda, 20 de novembro de 2022. Outra característica deste cara é que o caule, ele é rugoso também. Algo que me lembra, até agora, apenas o Philodendron muricatum. Philodendron ernesti. Bonito. Querido Metal Jungle Slayer, o Caio, lá do Rio de Janeiro. Iniciando aqui com 2 carinhas. Esse aqui é um bebezinho, ó. Já sabe dizer quem é? Esse Philodendron. Nesse tamanho aqui, nessa forma aqui, vai lembrar aí, talvez, Rutianum, algo assim. Mas é uma muda do Philodendron Golden Dragon. Ele é um híbrido aí. Também muito possivelmente da Indonésia. É uma breed aí. E este carinha aqui, ó, tá meio feinho ainda. Vou dar um trato geral no cultivo. Já tem uma muda que quase se perdeu. E por sorte eu resolvi manter o vaso. E aí eu descubro que o quê? É uma planta caducifólia. Ainda bem que eu não joguei fora o vaso. A gente está falando aqui da Georgenanthus, ou do Georgenanthus ciliatus. Muito bonita. Essas lâminas super escuras. O indivíduo em si não está ultra apresentável, mas vou deixar uma foto aqui para vocês terem a referência. Saindo um pouco da família Arace, planta também de floresta úmida, subbosque, caducifólia, Georgenanthus ciliatus, muito bonito. Mais comum aí no mercado tem a Poepide, Poepide, alguma coisa assim. Ele também mandou essa bela muda, esse belo exemplar de um Anthurium que lembra muito o nosso amigo aí Alto Fluminense. Contudo, qual que é a diferença mais expressiva, bem expressiva dessas duas espécies, que podem ser ecótipos, que podem ser espécies distintas, não se sabe ainda, é que a lâmina foliar do SP Alto Fluminense, enquanto em crescimento, é muito negra, é muito pretona assim, muito bonita. E esse carinha já não. Esse cara vai apresentar aí uma lâmina foliar em crescimento em tonalidades de verde, algo limão assim, até chegar nessa formação final aqui, bem coriáceo, pecíolo cilíndrico, ou melhor, em D, rugoso. E eu acredito que este cara
essa espécie ainda não descrita seja o que nós colecionadores, o que o mercado tem chamado de SP Santa Maria Madalena, tá? É exatamente esse cara aqui. E o Alto Fluminense pode ter algum nível de parentesco, pode ser um ecótipo, contudo, tem uma lâmina foliar em desenvolvimento muito diferente e muito impressionante, inclusive, tá certo? E dos recebidos do Caio, esse aqui, este Anthurium, para mim é a cereja do sorvete. Carinha muito legal, já tinha observado algumas variações lá na estufa de aráceas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ainda não é possível falar em ecótipo no caso do Anthurium theophyloanum, porque ecótipo é analisado a partir do quê? De laboratório, nível de DNA. Tem que chegar lá na lupa mesmo, lá no microscópio, lá no recurso tecnológico, para ver que espécie e quais são as variações ecotípicas das espécies, tá certo? Eu suponho que seja, que não seja apenas influência de fenótipo. Por quê? Elas são extremamente diferentes. Revejam este episódio aqui com o Marcos Nadruz. Ele vai destacar no momento do vídeo as variedades deste Anthurium, Anthurium theophyloanum. E essa muda aqui já parte para o formato mais cordato, diferente de outras variações que tem lâminas foliares bem fininhas e compridas, quase que lembra aí Anthuriums pendentes, tá? A priori a gente estava chamando, o Caio e eu, de Anthurium sp goitacá, em homenagem à tribo indígena, mas aí assim que esse exemplar chegou a mim, mandei os registros necessários lá para o Marcos Nadruz e ele falou, não, é o theophyloanum. Falei, uau, que legal. Pecíolo triangular, rugoso, lâmina foliar bastante coriácea. Pela inflorescência, ele já sugeria que fosse o theophyloanum. E o pedúnculo é liso. Embora o pecíolo seja bem rugoso, notavelmente rugoso, o pedúnculo é liso. E aí, inflorescência e tais características de formas deixou o Marcos Nadruz certo que era o Anthurium theophyloanum. Quem descreveu esta bela espécie foi o próprio Marcos Nadruz, em homenagem a um outro pesquisador, o Rodrigo Teófilo, que também está no rolê aí das aráceas, tá certo? Bem legal, muito linda. E aí que, com esse pólenzinho, a gente pode começar a brincar, né? Falando aí de produção de híbridos brasileiros, ou com sangue brasileiro aí, quando eu olhei essa espécie, eu falei, poxa, queria tentar fazer um híbrido dele com quem? Com Marcusianum, não só pela brincadeira, Marcos Nadruz, Rodrigo Teófilo, mas também pelas características, porque o Marcusianum é uma espécie nativa brasileira, dos poucos aveludados que eu tenho notícia, que se tem notícia, com comportamento rupícola. Penso eu que uma tentativa de híbrido dessas duas espécies possa ficar bastante interessante. E, muito provavelmente, eu devo focar nisso em algum período aí do meu rolê. E agora, se você aguardou até este momento da apresentação das variedades do Rei Anthurium, sorte sua, porque a gente vai ver uns temas bem curiosos aí. Primeiro indivíduo aqui é o Anthurium portilloy CRA01. Veja só, com base aí na maneira de indexar, de organizar os cultivares a partir de pesquisadores, de horticultores, o Rei Anthurium trouxe esse carinha. É possivelmente um Anthurium portilloy, teve uma origem aí de um produtor conhecido entre nós, tá certo? Contudo, é a primeira linha de crias, de filhotes, primeira sementeira aí do Rei Anthurium. Então ele chamou de Anthurium portilloy CRA1, cultivar Rei Anthurium 01, melhor dizendo. Existe uma dúvida se a matriz original que gerou esse carinha é puro portilloy. A gente entrou nessa questão, talvez não seja. De qualquer forma, como cultivar em si,
Anthurium portilloy CRA1, a gente pode determinar dessa forma, ou melhor, o horticultor, o colecionador, o rei Anthurium, ele pode determinar dessa forma para a gente ter contexto, indexação, facilidade aí de entender as origens das plantas, esse aspecto de organização que é muito importante aí a gente desenvolver também no nosso rolê. Então, tranquilamente chamam este carinha de Anthurium portilloy CRA01, primeira geração aí da matriz do rei Anthurium. Esse segundo carinha aqui já é um híbrido do Anthurium portilloy lá do rei Anthurium, da matriz, com o Anthurium cristalino. Olha só, já é um trabalho aí de híbrido, se apropriando aí das nomenclaturas com interesse de padronização. Já é uma primeira breed do Anthurium portilloy do rei Anthurium com cristalino. As mudinhas estão pequenas, vai ter muita morfogênese atuando aqui em cima para a gente acompanhar e ver o que vai vir daqui, tá certo? E agora, olha só, esse carinha aqui, aparentemente, nessa fase de idade, é um Anthurium cristalino, convencional aí, tá certo? E aí ele trouxe o nome aqui, Anthurium cristalinum peltado. Falei, que raios é isso? E aí a gente foi aprofundar esse assunto e olha só que interessante. Esse cara aqui, ao meu ver, por enquanto, me parece ser o quê? Um filhote de um Anthurium cristalino com uma mutação, uma forma um pouco aberrante aí. Vejam só, nessa fase de idade é um Anthurium cristalino. Os irmãos desse cara e cortes realizados da matriz vão gerando folhas assim, ó. A gente vai ver um progresso aí. O interessante é o quê? Que os sinos, que é essa parte que fecha aqui e forma o coração, ele vai erguendo, ele vai subindo e vai se deslocando o quê? Do centro das nervuras aqui, onde a baxial encontra o pecíolo. Olha como vai deslocando para cima os sinos. Vai saindo do centro do encontro das nervuras com o pecíolo. Até que, enfim, tá aí a matriz, veja um videozinho. Olha que coisa maluca e interessante, hein? Ele chama então de Anthurium cristalino peltado. Eu poderia chamar aí de Anthurium cristalino forma aberrante, porque ele vai ficando meio peltado, meio enrugado, meio monstrinho, né? Isso possivelmente seja uma mutação genética e que dá um caráter todo exclusivo à matriz do vídeo, a cortes possíveis dessa matriz e aos filhotes também, como eu mostrei nas fotos anteriores aí. Esse carinha aqui, então, ele vai assumir as características da mãe. Para todo o contexto aí que eu tenho trazido sobre linhagens, breeds, ecótipos, cultivares geracionais, trouxe aí neste episódio algumas referências possíveis de pessoas, de horticultores, de cultivadores, de colecionadores que já estão brincando com essas coisas, já têm obtido cultivares, formas, a partir de mutações naturais, a partir de manipulação, e eu estou aqui contextualizando estes exemplos em cima desses temas, desta ordenação, dessa forma de categorizar a coisa de uma maneira mais clara pra gente, tá legal? Foram então 8 variedades aqui de plantas recebidas, de 3 carinhas, Rei Anthurium, Metal Jungle Slayer e Galpão Paisagismo. Vou ficando por aqui, queridos plantoides, e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!